Sua jornada os levará a 96 quilômetros da costa e meio século de volta no tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, um submarino alemão vasculha o litoral de Nova Jersey, procurando navios americanos. De repente, uma explosão sacode o submarino. Num instante, milhares de litros de água gelada o inundam. Ele afunda até o leito do mar, levando sua tripulação para um túmulo submerso. Durante décadas, a água salgada corrói o submarino até ele ficar praticamente irreconhecível. Tão perto de nossa costa e ninguém fazia ideia de que esse submarino estava lá. Mas um dia em 1991, um pescador perde sua rede presa em alguma coisa no fundo. Um grupo de mergulhadores desce para ver o que há no fundo do mar. A primeira coisa que eu vi foi uma escotilha aberta. Eu olhei lá dentro e vi que era, obviamente, um torpedo. Esses mergulhadores exploravam navios naufragados perto da costa há anos, mas eles nunca ouviram falar de submarino algum nesse local. Sem saber a idade do naufrágio ou qual sua nacionalidade, eles o relataram à Marinha dos Estados Unidos. Verifiquei algumas de minhas fontes sobre naufrágios conhecidos perto da costa leste e não havia naufrágio conhecido naquela posição exata. O que começou com um acidente de um pescador, agora leva esses mergulhadores a uma jornada pela sinistra história da Segunda Guerra Mundial. Quando eles acabarem, parte do registro da pior guerra do século XX terá sido corrigida. E famílias do mundo todo finalmente saberão a verdade sobre seus queridos entes desaparecidos. Sua missão de 6 anos para solucionar esse mistério começa com uma descoberta impressionante. Em meu segundo mergulho, eu desci, entrei no submarino e trouxe 2 tigelas comigo. E no fundo das vasilhas, claras como o dia, havia a águia e a suástica, com o ano de 1942. E provava que o naufrágio era um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial. Ele não deveria estar lá. Segundo registros de guerra, não deveria existir um submarino alemão a menos de 160 quilômetros dali, em qualquer direção. E foi então que o mistério realmente começou. O submarino perdido de Hitler, parte 1. Em dezembro de 1941, submarinos alemães, ou U-boats, partem numa missão secreta. Eles atravessam o Atlântico sem serem notados e se posicionam a poucos quilômetros da costa leste. Seu alvo são os Estados Unidos. Era muito arriscado, porque não sabíamos que tipo de tática anti-submarinos deveríamos esperar. Horst von Schroeter é oficial de vigília do U-123. Nós nos aproximamos cerca de 2 ou 3 milhas náuticas da praia. Sentimos o cheiro da floresta, da costa, e vimos os automóveis, os carros passando pela estrada. O plano alemão recebe o codinome de Paukenschlag, ou batida de tambor. Ele exige um ataque surpresa aos navios mercantes americanos. Em guerra há menos de um mês, poucos submarinos alemães suspeitos são vistos espionando perto do litoral. O ataque começa em 13 de janeiro de 1942.
Após lutar com os britânicos durante 2 anos no Atlântico, os alemães consideram os Estados Unidos muito fácil. Comandante do U-552, Eric Topp. Comparado às dificuldades da guerra no Atlântico, era como atirar em lebres. Levou uma semana, eu me lembro, apenas uma semana, e nós afundamos cerca de 10 navios. Os Estados Unidos estavam completamente despreparados. E assim tivemos um jogo muito fácil por lá. Janeiro foi uma carnificina. Janeiro é apenas o começo. E isso continuou todo o tempo. Corpos, destroços e óleos chegavam constantemente à praia ao longo da costa leste até a Flórida. 3 navios são afundados e um quarto é atacado. 49 americanos mortos em explosão de navio. Exército manda litoral apagar as luzes. Estávamos realmente com medo deles. Estávamos apavorados. Era uma arma invisível. A Marinha Americana garante à população que tem os submarinos sob controle. Naturalmente, em tempos de guerra, você se mostra otimista. A Marinha dizia: não se preocupem, estamos cuidando desses submarinos. Estamos afundando-os. Na verdade, não havíamos afundado um único submarino. Em 1942, no auge da Operação Batida de Tambor, o submarino alemão parece ser quase impossível de deter. Mas será que essa máquina era tão eficiente quanto parecia? Numa reviravolta impressionante, os caçadores viraram caça. Menos de 2 anos após a Operação Batida de Tambor, os submarinos estão sofrendo muitas perdas. A que se deve então a fama de invencível do submarino alemão? Se ele realmente fosse tão invencível quanto sua imagem nos fazia acreditar, como é possível que ele tenha sido derrotado tão decisivamente? No fim da guerra, os aliados afundaram 3/4 dos submarinos de combate da Alemanha. Até hoje, cerca de 68 continuam desaparecidos. Doze horas para alcançar a meta. 2 concorrentes dispostos a tudo. A apenas 96 quilômetros de Nova Jersey, esse é um dos submarinos alemães perdidos. Mas ninguém sabe qual deles. Primeiro nós descemos e deixamos nossos sinalizadores. Então nós seguimos em frente. Eu recuperei alguns objetos, mas eles ainda estão todos grudados. Parecem ser peças sobressalentes para medidores. Talvez tenha alguma coisa escrito nelas. Há 6 anos, o grupo de mergulhadores que descobriu o naufrágio tem tentado descobrir que submarino é esse. O líder da equipe é o mergulhador profissional John Chatterton. Os companheiros de John são Richard Kohler, um empresário, e John Jurgen, também mergulhador profissional. Pronto? Não gostei desse barulho. Vamos ver se conseguimos encontrar aqui alguma coisa que tenha identificação, um número de submarino, um número de casco, alguma coisa assim. Ô John, você sabe o que é isso? Há ordens do comandante para o engenheiro ou do engenheiro para o comandante? Após um ataque no qual eles foram atingidos gravemente, isto seriam peças de reposição. Tommy Patrick. Todo verão, esses mergulhadores vêm para cá em busca de artefatos, esperando que algum deles identifique o naufrágio.
Durante os invernos, eles leem e estudam plantas, aprendendo detalhes sobre os U-boats, que os guiarão em seus mergulhos. Aquele será o fator determinante. Eles fazem esse trabalho não por dinheiro, mas por uma teimosa curiosidade. E após 6 anos, eles ainda não encontraram a resposta. Nós não somos arqueólogos, mas você não vê arqueólogos aqui tentando fazer este trabalho. O que tentamos fazer é identificar o naufrágio. Não existe tesouro, não existe saque, e para nós o pagamento é solucionar o mistério. Nós só queremos identificar esse naufrágio e depois nossa busca estará encerrada. Você concorda? No primeiro dia que mergulhei aqui, eu disse, o que esta coisa está fazendo aqui? Como ela chegou aqui? O que é isto? E 6 anos depois, ainda estamos tentando responder essas perguntas. As perguntas são simples. Mas encontrar respostas significa superar obstáculos enormes. Cada viagem até o naufrágio leva 8 horas. Os mergulhadores partem à meia-noite para chegar ao amanhecer. Eles fazem, em média, 6 viagens por verão. Mas a essa distância da costa, o tempo é imprevisível. Mais da metade das vezes, mares turbulentos sobre o submarino naufragado impedem os mergulhos. Mesmo com o tempo bom, os mergulhos são difíceis e perigosos. O naufrágio está a 70 metros de profundidade em água fria e escura. O limite máximo nacional de mergulho seguro deveria ser de 40 metros. Isto fica mais 30 metros. Além disso, se qualquer coisa sair errado, você precisa dar um jeito ali mesmo. Seus corpos toleram apenas 2 mergulhos por dia e nunca mais de 30 minutos no fundo. Nessa profundidade, qualquer erro pode ser fatal. Mas para esses mergulhadores, a busca se tornou uma obsessão. Não importa o que seja preciso, eles estão determinados a identificar o submarino alemão. Esse naufrágio não revelará seus segredos facilmente. Após meio século debaixo d'água, ele agora mal se parece com um U-boat. Mas algumas de suas características originais, como essa base de canhão, ainda estão reconhecíveis. O leme do lado esquerdo, um dos 2 que manobravam o submarino. Uma hélice gigantesca, enterrada pela metade na areia. O fogão, onde o cozinheiro preparava refeições para 57 homens. Os aposentos dos oficiais. Um sapato com sola de borracha, usado para minimizar o barulho e evitar a detecção. Válvula para entrada de diesel. Medidores para os motores a diesel. Um dos tubos de torpedo, provavelmente ainda carregado. E um torpedo. A Alemanha construiu mais de 1.100 desses submarinos durante a guerra. Hoje restam apenas alguns. Um deles está em exibição em Chicago. O U-505 foi capturado pela Marinha Americana em 1944. Com 76 metros de comprimento, quase 7 metros de largura e pesando 1.100 toneladas, esse submarino tinha apenas um objetivo: destruir. Observá-lo por fora não revela quase nada sobre o que o fazia funcionar. Por dentro, ele é um tubo claustrofóbico, repleto de armas e maquinário.
Torpedos. Esses mísseis submarinos guiados de meia tonelada eram a principal arma dos U-Boats. Eles eram armazenados e lançados de 2 salas de torpedos, uma em cada extremidade do submarino. Na superfície, 2 motores a diesel de 9 cilindros impulsionavam o submarino a até 18 nós. Debaixo d'água, motores elétricos eram acionados, movidos a baterias localizadas debaixo do chão. Mas eles tinham menos de 1/4 da potência dos motores a diesel. Submerso, o submarino raramente ia mais rápido que 2 ou 3 nós, com um alcance de apenas 100 quilômetros. E ele também não podia ficar muito tempo submerso. O limite era cerca de 20 horas antes que as baterias acabassem e a tripulação ficasse sem oxigênio. No centro do submarino fica a torre de comando e abaixo dela a sala de controle, um emaranhado de controles para manobrar, mergulhar e emergir. Um submarino como o U-505 levava cerca de 9 meses para ser construído e custava menos de $500 milhão. Comparado a qualquer outro navio de guerra, ele era barato e rápido de fazer. Mas ele era construído para atacar. Sua única defesa era se esconder nas profundezas do oceano. Lá embaixo, sua sobrevivência dependia de seu casco de pressão. Invisível do lado de fora, o casco de pressão é a única proteção do submarino contra o oceano. Um longo cano de vigas circulares cobertas com placas de aço. É tudo que existe entre a tripulação e milhares de toneladas de água do mar. Para destruir um submarino, é preciso apenas romper o casco de pressão. O oceano faz o resto. No naufrágio misterioso, a natureza dos danos guarda pistas sobre como esse submarino foi liquidado. Deve ter sido algo cataclísmico. O topo do casco de pressão revela uma rachadura enorme, uma abertura gigantesca no aço de 1 polegada. Esse submarino deve ter sofrido uma grande explosão. Os danos se concentram na sala de controle. A torre de comando foi completamente arrancada do submarino. O que quer que tenha causado a explosão, com seu casco de pressão rompido, o submarino afunda como uma pedra, levando sua tripulação a uma morte que não poderia ser mais rápida. Graças a um fatídico acaso, o submarino e o torpedo são aperfeiçoados pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Ironicamente, a Alemanha é a última potência naval a adotar a nova embarcação em 1906. O termo alemão para ele é Unterseeboot, ou barco submarino. Em apenas alguns anos, o mundo inteiro conhecerá e temerá sua abreviação, U-Boat. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, não se espera que o submarino represente um papel crucial. Mas após 6 semanas de guerra, um único U-Boat alemão, o U-9, afunda 3 cruzadores britânicos em menos de 1 hora. O mundo fica chocado. Foi a primeira vez que o submarino mostrou sua cabeça feia numa situação de guerra e ninguém estava preparado para isso. Na Alemanha, o comandante do U-9, Otto Wedingen, se torna um novo tipo de herói.
O ousado líder de submarino que pode derrubar os poderosos britânicos com essa nova e maravilhosa máquina. Para o povo alemão, a imagem do tripulante de submarino alemão se tornou parecida com a imagem do astronauta americano para o povo dos Estados Unidos, nos anos 50 e 60. Aqueles homens eram guerreiros, mas também eram exploradores, técnicos, cientistas. Eram homens capazes de fazer qualquer coisa. A Alemanha rapidamente se aproveita desse sucesso inesperado. Chocando o mundo, U-boats começam a atacar os navios mercantes que mantêm a Inglaterra viva. Mas o choque se transforma em revolta quando um U-boat afunda o navio de passageiros Lusitânia em maio de 1915. 1.200 pessoas morreram. Agora nasce uma imagem diferente dos tripulantes de submarinos alemães. Eles são monstros sanguinários que atacam mulheres e crianças inocentes. Mas, apesar da condenação do mundo, o evasivo submarino é eficiente demais para não ser usado. Nada pode detê-lo. Na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, cientistas correm para desenvolver armas táticas anti-submarinos, ou ASW. A primeira arma que resulta é a carga de profundidade. Uma bomba acionada pela pressão da água que explode quando atinge uma certa profundidade. Mas os navios podem apenas supor onde o U-boat está. Ainda não existem meios de encontrar um submarino submerso. Em abril de 1917, U-boats afundam 1 a cada 4 navios que zarpam da Inglaterra. Mas a solução para a ameaça do U-boat sempre esteve disponível. Não é uma nova tecnologia, é uma tática naval secular. O comboio, colocar navios em grupos protegidos por escoltas. Isso é a isca, é isso que os submarinos procuram. Eles são obrigados a se aproximar do comboio se quiserem afundar algum navio. Ao concentrar navios em poucos grupos grandes, os comboios esvaziam os oceanos. Agora, a maioria dos U-boats passa dias sem avistar um alvo. Em 1917, os U-boats afundam 3.000 navios. Em 1918, apenas 134 navios são perdidos em comboios. Armistício, canhões se calam. Em novembro de 1918, a Alemanha se rende. Acaba a primeira guerra submarina da história. Em apenas 4 anos, essa nova arma mandou mais de 5.000 navios para o fundo do mar. Isso era 1/4 de todos os navios que existiam naquela época. Assim, este submarino experimental da virada do século se transformou numa grande ameaça marítima. Quando a Alemanha se rende, os aliados confiscam seus U-boats. Mas enquanto o mundo comemora a paz, o capitão de um U-boat está sentado em uma prisão britânica, planejando uma resposta ao comboio. Seu nome é Carl Donnet, e ele já está se preparando para outra guerra submarina. Em menos de 20 anos, o U-boat renascerá. E mais uma vez, milhares de marinheiros de ambos os lados morrerão em túmulos submarinos. Como enfrentar um inimigo que te asfixia até te deixar sem ar? Como? Existem centenas de naufrágios de U-boats no fundo do oceano.
5 foram afundados perto da costa americana e suas posições foram registradas pela Marinha dos Estados Unidos. Os registros da Marinha sobre a Segunda Guerra Mundial, ainda arquivados em Washington, mostram cerca de 10 mil ataques a U-boats, mas nenhum na localização do naufrágio de Nova Jersey. Eu sabia muito bem onde estavam os naufrágios de U-boats, e não era a posição que John Chatterton me deu. E nem os registros alemães mencionam qualquer U-boat perdido aqui. A identidade desse submarino terá que ser encontrada no próprio naufrágio. Os mergulhadores começam a fazer viagens regulares ao U-boat. Eles começam a procurar ao acaso qualquer objeto que possa conter informações. A princípio, eles estão confiantes, até confiantes demais. Vamos vir para cá e identificaremos o submarino. Não deve ser difícil. Acho que fui eu mesmo quem disse, não deve ser muito difícil, como se dissesse, um dia ou dois aqui e com certeza identificaremos ele. O John me deu isto embaixo d'água. Foi uma explosão de atividade. Pensamos que o identificaríamos imediatamente, mas os acontecimentos dos últimos 6 anos provaram que estávamos errados. No final de sua primeira temporada, os mergulhadores aprenderam alguma coisa. Vou começar a jogar boliche. Boliche seria legal. Golfe. Isso não exclui o 857 ou o Olha 879. só isso aqui. Dá uma olhada. Durante o inverno, eles reúnem informações para concentrarem melhor sua busca. Nós vimos um monte de fotografias históricas de U-boats, filmes de propaganda nazista, e nós também conversamos com veteranos e com pessoas que conhecem a vida num U-boat, e nós perguntamos o que podemos trazer do naufrágio que poderia nos dar uma identificação positiva desse submarino. Nós vasculhamos todo o interior do submarino, com exceção da sala do motor a diesel e da sala do motor elétrico. E, infelizmente, não obtivemos sucesso. A sala do motor elétrico pode conter o segredo. Os mergulhadores souberam que caixas de peças sobressalentes guardadas aqui geralmente eram marcadas com etiquetas contendo o número do U-boat. Mas para chegar à sala do motor elétrico, é preciso passar pela sala do motor a diesel. E os mergulhadores perceberam logo de início que a sala do motor a diesel talvez seja o lugar mais perigoso do naufrágio. Eu passei metade do meu corpo pela abertura. Vi os cabos pendurados, os escombros com pontas em todas as direções e perdi a coragem. Aquilo me assustou. Há tubos de exaustão, chaminés, canos, flanges, cabos de todo tipo. Todos esses objetos parecem estar esperando para te pegar. E, além disso, como a sala do motor a diesel contém tantos equipamentos grandes, você pode esbarrar neles e eles podem se soltar bem em cima de você. Estamos vasculhando áreas onde já estivemos. Isso. Estamos andando em círculos. Você não conseguiu nada, conseguiu? Já estivemos em outras partes, pelo menos uma vez. Após eliminarem todas as outras possibilidades, os mergulhadores sentem que não têm escolha. Eles tentarão a perigosa travessia até a sala do motor elétrico. Temos que ir aonde não fomos. O plano é entrar pela escotilha, passar no meio dos motores a diesel e continuar até a sala do motor elétrico. A tentativa começa. Eles passam pela escotilha como planejado. Mas quando se aproximam dos motores a diesel, descobrem que o caminho está bloqueado. Um grande tanque de óleo, normalmente preso no teto, caiu. O espaço embaixo do tanque é estreito demais para o mergulhador passar. Em cima, o espaço entre o tanque e o casco também é pequeno demais.
Impossibilitados de ir além do tanque, eles encerram o mergulho. Uma área importante do naufrágio não pode ser vasculhada. É uma grande decepção. Mas o mergulho não é um fracasso total. Ao sair da sala do motor a diesel, John Chatterton repara numa placa de metal, onde parece haver algo escrito. Essa folha de alumínio está marcada com um diagrama esquemático, mas são as letras miúdas nos cantos inferiores que interessam aos mergulhadores. 9C, Deschmeg Bremen. Isso confirmou que este U-Boat é com certeza um submarino alemão tipo 9C-40, construído na fábrica Deschmeg em Bremen, na Alemanha. Sabemos que é um submarino Deschmeg Bremen. Esse é o fator limitante. A partir disso, podemos dizer, tudo bem, apenas 25 submarinos desse tipo foram construídos naquela fábrica. Finalmente, os mergulhadores acharam uma pista que estreita as buscas. Não é de se admirar que esse naufrágio seja do tipo 9. O tipo 9 era um submarino de longo alcance, usado para patrulhar águas distantes da África ou nos Estados Unidos. Ele foi projetado na década de 30, quando a Alemanha começou a se rearmar. Após a Primeira Guerra Mundial, os alemães são proibidos de possuir qualquer submarino. Mas em 1935, os britânicos permitem que a Alemanha volte a construir U-Boats. Os britânicos acreditam que não tem nada a temer, porque agora eles possuem ASDIC, ou sonares, para localizar submarinos submersos. Mas Karl Donitz, comandante da nova força de submarinos da Alemanha, acha que o ASDIC é superestimado. Ele funciona apenas debaixo d'água. Então vai usar seus U-Boats de uma maneira que os britânicos não esperam. Donitz queria usar os submarinos como lançadores de torpedo na superfície, que poderiam submergir e fugir do perigo, mas que fariam a maior parte dos danos na superfície. Para dominar comboios, Donitz usará ataques em grupo. Grandes números de U-Boats seguirão furtivamente os comboios durante o dia e atacarão de surpresa durante a noite. Donitz chama o plano de matilha de lobos. Como um anticorpo no fluxo sanguíneo destruindo um vírus, eles irão atacar um comboio. Então o que ele precisa são grandes números de U-Boats para fazer isso. Mas Hitler não espera pela construção dos submarinos. Em 1º de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia. 2 dias mais tarde, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. A marinha alemã possui apenas 57 submarinos, uma fração do que Donitz precisa. Mesmo assim, ele não esqueceu da lição de Weddingen na Primeira Guerra Mundial, que mostrou ao mundo o poder de um único U-Boat. Donitz planeja uma missão ousada. Ele enviará a Gutern Prier no U-47 para o porto que abriga a frota britânica. Após 6 semanas de guerra, Prier afunda o navio de guerra britânico Royal Oak em seu próprio porto. É uma vitória surpreendente. Na Alemanha, Prier se torna uma lenda. O maior herói dos U-Boats desde Weddingen. Como Donitz havia previsto, o ASDIC deixou os britânicos confiantes demais. Acho que o almirantado britânico superestimou a eficiência de suas táticas antissubmarinos, principalmente o ASDIC. E a primeira abordagem tática dos submarinos alemães foi a de atacar não debaixo d'água, mas na superfície.
É preciso muita coragem para atacar na superfície. Mas Donitz consegue passar esse recado. A maneira de vencer é ser ousado. A tripulação dos U-Boats chama isso de época feliz. Desesperado, Winston Churchill recorre aos Estados Unidos. A Marinha Americana começa a escoltar os comboios britânicos que transportam suprimentos vitais. 6 meses antes de Pearl Harbor, os Estados Unidos lutam numa guerra não declarada contra os U-Boats. Um desses U-Boats é comandado por Erich Topp. No amanhecer de 31 de outubro de 1941, ele avista um alvo. Um comboio. Pelo que eu via, era um comboio britânico. Ele lança um torpedo contra o que pensa ser um destroyer britânico. Então, após um certo tempo, eu vi uma grande explosão como um vulcão. Mas o destroyer que Topp havia afundado é o navio americano Reuben James, tecnicamente um navio neutro. É um erro que Topp jamais irá esquecer. O que aconteceu depois da guerra é que só então fiquei sabendo que mais de 100 homens morreram no incêndio, na explosão na água fria. E isso é uma coisa que jamais vou esquecer. É como uma sombra que paira sobre a minha vida. O trágico erro de Topp pode ter tido sérias repercussões políticas, mas 5 semanas mais tarde não faria diferença. Os Estados Unidos entrariam na guerra de qualquer maneira. Desde domingo, existe um estado de guerra entre os Estados Unidos e o Império Japonês. Após o ataque japonês a Pearl Harbor, Hitler declara guerra aos Estados Unidos sem consultar sua marinha. Quando a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos, naquele momento isso foi uma surpresa para os oficiais da Marinha. E a Marinha não estava preparada para enviar uma frota de U-Boats para a costa leste americana. Donitz tem apenas 5 U-Boats à sua disposição, mas ele quer atacar o mais rápido possível antes que os americanos tenham a chance de organizar comboios. A Marinha dos Estados Unidos e os Estados Unidos em geral estava despreparada para o ataque. Os navios mercantes que operavam ao longo da costa usavam seus rádios abertamente, falando claramente. Eles navegavam com as luzes acesas, eles facilitaram muito. Um pequeno número de submarinos alemães veio para a costa leste dos Estados Unidos e afundou quase 400 navios. E essa foi a maior derrota militar que a Marinha Americana já havia sofrido. Com o aumento dos ataques, os britânicos pressionam os Estados Unidos a protegerem sua navegação costeira com comboios. Mas o comandante da Marinha, o almirante Ernest King, se recusa. Ele acreditava que um comboio que não fosse bem defendido e bem equipado era pior que não fazer comboio. Com uma guerra em 2 oceanos e grande parte de sua frota perdida em Pearl Harbor, King simplesmente não possui navios de escolta suficientes. O almirante King não era amigo dos britânicos, mas também não era tolo. Defender navios de carga não é o único problema de King. Ele também precisa se preocupar com as tropas americanas que partem para a Inglaterra. Nós tivemos que escolher entre usar nossos recursos para proteger navios de tropas ou navios de carga. Esse é o segredo. O almirante King disse: vamos proteger os navios de tropas. Não vamos perder nenhum navio de tropas. Embora os U-Boats estejam afundando centenas de navios mercantes, a Marinha escolta mais de 150 mil soldados americanos cruzando o Atlântico. Nenhum deles é perdido.
Em maio, 5 meses após o início da Operação Batida de Tambor, King finalmente possui navios de escolta suficientes para começar comboios costeiros. E quando começaram a fazer isso, os U-Boats não afundaram mais nenhum navio. Os U-Boats voltam para o Atlântico. Batida de Tambor é a maior vitória dos U-Boats em toda a guerra, mas no final, ela pouco ajudou-os. Ela não nos tirou da guerra. Nosso petróleo vinha do Texas, por tubulações, e os U-Boats não podiam afundá-las. Batida de Tambor não foi em Pearl Harbor, no Atlântico. Não foi esse o caso. Nunca mais grandes grupos de U-Boats atacariam os Estados Unidos. Mas até o último dia da guerra, submarinos solitários continuam a se aproximar do país. Lobos solitários à espreita. ...757 submarinos alemães foram afundados durante a Segunda Guerra Mundial. A grande maioria em águas profundas demais para mergulhar. Teoricamente, a 70 metros de profundidade, esse naufrágio em Nova Jersey também está fundo demais. Descer a essa profundidade com a tecnologia atual é um convite para problemas. E bem no começo, os problemas surgem. Tivemos uma fatalidade. E eu não posso dizer que foi inesperada, porque já tivemos fatalidades em grandes profundidades antes, em outros naufrágios como o do U-Boat. Enquanto estava no submarino naufragado, um dos mergulhadores, Steve Feldman, fica inconsciente e é levado pela correnteza. O corpo dele só foi recuperado 6 meses depois. E quando ele foi recuperado, àquela altura não havia como afirmar exatamente o que o havia matado. Isso certamente afetou a todos que mergulham no naufrágio. E alguns dos caras que estavam na viagem aquele dia nunca mais voltaram ao naufrágio. E alguns que nunca mais voltaram a mergulhar. Nós todos demos um passo para trás e dissemos: estamos mergulhando mais do que a Marinha diz que é seguro. Estamos num ponto onde o oxigênio se torna venenoso para o corpo humano. Respirar ar em grandes profundidades pode causar convulsão, chamada de narcose, bem como ataques repentinos. Existe uma alternativa chamada Trimix, uma mistura de nitrogênio, hélio e menos oxigênio que o ar. Mas o Trimix ainda não foi testado em mergulhos recreativos. Com ar, você quase fica com visão de túnel. Sua visão periférica não fica muito boa. E quando você desce com o Trimix, o naufrágio parece ganhar vida e sua visão periférica fica excelente. Você pode fazer vários mergulhos, pode fazer 2 mergulhos por dia com o Trimix. E nós conseguimos ficar 30 minutos no naufrágio, enquanto 18 minutos era o máximo antes disso. Melhor visão e mergulhos mais longos fazem diferença. Vasculhando os aposentos da tripulação, John Chatterton descobre o que parece ser uma faca de mesa comum. Mas observando melhor, parece que ele pode ter encontrado exatamente o que eles estavam procurando. Eu passei o dedo sobre ela e senti que tinha alguma coisa escrita. Havia um nome inscrito no cabo, e o nome era Horenburg. Finalmente, os mergulhadores descobriram a identidade de um tripulante. Alguém no U-Boat misterioso se chamava Horenburg. Agora, 50 anos após ele ter entalhado seu nome no cabo, a faca de Horenburg parece ser a chave do mistério. Se os mergulhadores conseguirem descobrir quem era Horenburg e em qual U-Boat ele estava, eles podem ter identificado o naufrágio. Brad Sherd estava em pé ao meu lado, me deu um tapa nas costas e disse: pronto, você identificou o submarino. Tudo o que tem a fazer é encontrar Horenburg. Continua.
Prova para o arquivo sobre U-Boats em Ottenbrook, dirigido pelo veterano de guerra Hart Bradle. Vamos subir primeiro para ver os submarinos. O arquivo de Bradle é a fonte de informações mais completa do mundo em relação a submarinos alemães e os homens que os tripulavam. Esta é a história de todos os 1.171 submarinos. Eu não vou dizer que a história está completa, mas está quase completa. Temos alguns objetos que gostaríamos de mostrar ao senhor. Este primeiro objeto aqui é um diagrama esquemático, e isto, é claro, o identifica como sendo um tipo 9C, Deschmag Bremen. Vocês fazem ideia de qual submarino pode ser? Claro, sim. Rich, a faca. Uma das coisas que encontramos no naufrágio foi esta faca. Na lista alfabética dos homens mortos, a gente... Os registros de Bradle incluem um arquivo de cada um dos submarinos, bem como uma lista de todos os homens que morreram em U-Boats. Horenburg. Por incrível que pareça, Bradle encontra apenas um homem chamado Horenburg entre todos que serviram em U-Boats. O primeiro nome dele era Martin. Vejam, Horenburg, Funkmaster, Martin. Essas são listas alfabéticas de todos. De todos os mortos. E apenas um Horenburg. É apenas um. Está escrito igual o nome na faca. Está igualzinho. Eles descobrem que Martin Horenburg serviu em vários U-Boats. O submarino no qual ele morreu era o U-869. Mas segundo Bradle, o 869 não pode ser um naufrágio misterioso. Horenburg foi tripulante do U-869 e esse é o registro do U-869. E aqui diz que ele foi perdido no dia 28 de fevereiro de 1945, no meio do Atlântico, perto da cidade de Rabat. Registros mostram que o U-869 afundou perto do norte da África, próximo à entrada para o mar Mediterrâneo. Segundo os registros, foi perto de Gibraltar, no norte da África. Ele não pode estar na costa de Nova Jersey, entende? Parecia conclusivo que esse submarino, o U-869, afundou perto de Gibraltar. Então, como a faca de Horenburg foi parar nesse submarino? Nós achamos que alguém podia ter roubado a faca do Horenburg, ou podia ter dado ela a um amigo. Talvez ele tivesse sido transferido. Tudo o que sabemos é que temos um submarino alemão, uma faca com o nome Horenburg, e só havia um homem chamado Horenburg em toda a marinha alemã. O que parecia ser a mais promissora das pistas não ajudou em nada. Esqueça a faca de Horenburg. É um beco sem saída. Vamos recomeçar, voltar ao naufrágio e achar outra coisa. No fim de semana do dia do descobrimento, em 1992, os mergulhadores são lembrados de como o processo pode ser cruel. Uma dupla de mergulhadores experientes, Chris Hughes e seu filho Chris Jr., estão prestes a investigar a cozinha do submarino. O plano era que o pai ficaria do lado de fora e Chris Jr. iria entrar no naufrágio. Dentro do naufrágio, alguma coisa dá errado. O filho passou pela cozinha, bateu em alguma coisa e ela caiu em cima dele. Ele estava em meio a uma nuvem de sedimentos, não conseguia enxergar e nem se mover. Ele fica preso durante quase 30 minutos. Então seu pai entra para procurá-lo. Então ele consegue encontrar o rapaz, soltá-lo e ambos saem do submarino. Mas àquela altura, eles já estão ficando sem ar e não conseguem localizar seus tanques sobressalentes. Acho que naquele momento os dois estavam em pânico, estavam com pouquíssimo ar e tomaram uma decisão. Eles simplesmente subiram à superfície de 70 metros de profundidade. Mas um mergulhador a 70 metros de profundidade não pode simplesmente subir à superfície. Sob pressão, sua respiração manda mais gás para dentro de seu corpo do que ele pode suportar na superfície. No fundo, o sangue dele fica como refrigerante numa garrafa lacrada. Se a pressão baixa repentinamente, o gás que se dissolveu agora força a sua saída do líquido na forma de bolhas. Para evitar que se formem bolhas em seu sangue, o mergulhador precisa descomprimir, subir em etapas, permitindo que seu corpo reduza o gás aos poucos. Quanto mais tempo você fica lá embaixo, mais longas serão essas etapas. Abaixo de 35 metros, precisa esperar 1 minuto e assim por diante até chegar à superfície.
Em pânico, pai e filho sobem sem fazer a descompressão. Seus corpos ainda estão saturados com o gás inerte. Como não está mais sob pressão, esse gás começa a borbulhar em seu sangue. O filho não conseguia usar as pernas e nós tivemos que puxá-lo escada acima. O pai morreu na traseira do barco, mas a última coisa que ele disse foi para colocar o filho dele a bordo primeiro. Chamamos a guarda costeira, eles mandaram um helicóptero, cortamos as cordas das âncoras e voltamos para a praia para encontrar o helicóptero. O filho continuou vivo no barco enquanto estava no helicóptero e morreu na câmara de recompressão no hospital. Três mergulhadores já morreram no naufrágio do U-Boat. Eu olhei para eles e disse, eu não sei se eu deveria estar aqui. Se esses caras, com tanta experiência, acabaram morrendo mergulhando neste naufrágio, o que eu estou fazendo indo tão fundo e fazendo esse tipo de mergulho? Na semana seguinte, John e Richie voltam ao naufrágio para filmar e analisar o que deu errado.